Olá, meus queridos alunos e amigos da Escola de Pregadores Master. Chegamos ao final deste curso e elocubramos aqui ministrar uma aula síntese, uma aula resumo para relembrar temas e tópicos importantes que passamos no período do curso em que estudamos. A primeira coisa a se relembrar é que os sermões são divididos em 3 categorias. A primeira delas, sermão temático. Segundo, sermão textual. Terceiro, sermão expositivo. Vamos então relembrar. O sermão temático é aquele sermão onde se extrai um tema de um texto, sendo um texto amplo ou apenas um versículo. Então, as derivações, os tópicos, são derivados daquele tema. Exemplo, vamos pregar em João 3,16, textual da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, vamos extrair daí, dentro deste texto, deste versículo, o amor e criar um sermão temático. Dentro deste tema de amor, eu posso trabalhar o amor entre amigos, o amor entre homem e mulher, o amor entre pai e filho e pai, mãe e filho, filho e mãe, e eu posso culminar, finalizar, por exemplo, com o amor de Deus. Então, posso usar vários textos, Davi e Jonatas para o amor de amigos, eu posso usar, por exemplo, Salomão e a Sulamita, né? Sunamita de Sunem, Sulamita provavelmente de Sulam. Então, Salomão é Sulamita para falar sobre amor eros, amor entre homem e mulher. Eu posso falar do amor entre mãe e filho, Maria e Jesus, Jesus e Maria, quando Jesus, por exemplo, outorga a responsabilidade de cuidar de Maria para João. E eu posso terminar no próprio versículo falando sobre o amor de Deus para com a humanidade e o amor ágape. Na sequência, o sermão textual é aquele sermão onde os tópicos, as derivações, as ramificações partem do próprio texto. Eu vou usar o próprio versículo para a gente poder ter ideia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou pegar esse recorte, que nós chamamos de perícope do texto, do versículo 16 do capítulo 3 do Evangelho escrito por São João, e vou tentar fazer aqui o sermão textual derivando do próprio texto. Deus, o maior ser, amou o mundo, amor, maior sentimento, maior atitude. Mundo, maior espaço geográfico habitável. Vou colocando tópicos aí para que todo aquele que nele crê, a maior atitude do homem é crer. Crer no Senhor Jesus Cristo como único suficiente Salvador da sua alma. Para que não pereça, maior castigo, maior sentença, maior consequência, mas tem a vida eterna, a maior bênção, porque transcende o nosso mundo limitado, efêmero e passageiro. E por último, o sermão expositivo, que é a coroa de todo grande pregador, haja vistas em que esse sermão exige muito conhecimento bíblico, para que você possa formar uma linha doutrinária, com começo, meio e fim. Então, se nós fôssemos pregar no mesmo versículo em questão, um sermão na categoria de expositivo, nós precisaríamos recuar até o livro de Gênesis, o início de tudo, para nós analisarmos o problema que houve quando Adão desobedeceu a Deus, as consequências para o próprio Adão, para Eva, para a terra, para a serpente, e como Deus colocou em ação o seu plano redentivo para resgatar a humanidade, que agora estava perdida no caminho avesso ao caminho que Deus tinha projetado para a humanidade. Logo, estes que adentraram novamente no caminho redentivo, que fizeram esta contramão, podem reassumir a sua posição no paraíso, pois Apocalipse nos garante que o paraíso tem livre acesso pela graça àqueles que aceitaram pela fé de Jesus Cristo e tiveram essa graça concebida para voltar para o paraíso. Então veja como o sermão expositivo, ele perspassa todo o território bíblico, todos os livros, formando uma doutrina com começo, meio e fim. Analisei o problema, analisei
a construção da solução pelo desenvolvimento e concluir mostrando que em Cristo a solução para o problema que foi nascido lá no livro de Gênesis. Ok? Algo importante a se falar também é sobre a fidelidade textual. O que é fidelidade textual? Fidelidade textual é se manter fiel ao texto em questão, ao texto que foi lido, ao texto que foi apresentado ao público. Esta fidelidade eu posso aqui subdividir em duas categorias, coerência e coesão. Primeiro, se eu abordo um texto e apresento um texto para o público, é necessário que eu explique e aplique com base no próprio texto. Não posso divagar para outros textos. Então, quando eu me mantenho concentrado em explicar e aplicar o texto que foi apresentado ao público, eu estou mantendo a minha coerência. Para manter a minha coerência de forma que todos entendam, eu preciso da coesão. A coesão é a ligação das partes. Eu ligo a introdução com o desenvolvimento, com a conclusão. Eu só uso outros textos alheios para explicar o tronco central que eu montei da minha mensagem, que é o texto que eu li, que apresentei para o público. Então, a coesão vai ligando as partes. Liga o desenvolvimento à introdução, liga o desenvolvimento à conclusão. E a coerência ao todo. É como apresenta aquele todo. Falei sobre o amor. Então, preciso ampliar este tema do amor, explicando e aplicando, fazendo com que todas as partes do meu sermão, da minha pregação, falem sobre o amor sem divagar. Isto é fidelidade textual. Quando nós vamos pregar, existem algumas divisões do texto que não aparecem para os ouvintes, mas o estilo é compreendido. Eu preciso, por exemplo, saber de qual tema eu estou tratando. Eu vou continuar aqui no amor para a gente não ficar tão ampliado em temas para a gente poder entender. Se eu estou falando sobre amor, este é o meu tema. Isso não significa que o tema que eu estou abordando seja o meu título. O título precisa chamar a atenção. E aqui está algo para a gente poder se atentar, que é a diferença entre o tema e o título. O tema é o que me dá coerência, é o assunto que eu estou abordando. E o título é o título que eu vou apresentar para o público para chamar a atenção. Este título, ele subdivide-se em 3 estilos. Eu posso usar o estilo enfático, por exemplo. Coloco o título do meu sermão de amor. O meu tema é amor, então o título que eu vou apresentar, eu vou falar sobre o amor. Ele é enfático, é uma palavra só, com ênfase, com exclamação. Ele pode ser interrogatório também. Você acredita no amor de Deus? Ou você tem amado o seu próximo? Ou você é carente de amor? São títulos interrogativos, há uma interrogação no seu final. O título também pode ser imperativo. Amai os seus inimigos. Precisamos amar. É imperativo, é um mandamento. Então você pode dividir, aqui repetindo, o seu título entre enfático, interrogativo ou imperativo. Para que eu possa ser compreendido, eu preciso melhorar a minha dicção. Isto é, pronunciar todas as palavras, especialmente com os seus finais, quando vai faltando fôlego. Isso também exige respiração diafragmática, sobretudo. Então, respire no seu sermão, pronuncie todas as palavras com boa abertura de boca, sem se esquecer do S na pluralização das palavras e sem se esquecer do R para pronunciar os verbos corretamente. Amar, dar, outorgar, fazer. Este R deve ser pronunciado para mostrar um bom relacionamento com a língua portuguesa, com a gramática e com a dicção. Haja vistas em que estamos pronunciando, mencionando a palavra de Deus para sermos entendidos. E uma palavra que quebra todo o contexto por ser mal pronunciada, ela pode alterar o entendimento do público que está nos ouvindo. Então, pronuncie os S's, os R's, abra bem a boca, pronuncie todas as palavras, finalize todas as suas frases. Perceba a minha gesticulação, como eu tento ser coerente com aquilo que eu estou falando. Eu tenho uma base. A base aqui é mais ou menos na altura do peito e no início do meu abdômen. Então, eu posso me mexer e eu vou voltar para esta base. Eu posso abrir os meus braços,
eu posso movimentar-me para cima, para baixo, para os lados, eu voltar para a minha base. Você vai observar muito isso aqui na condução que os repórteres têm, os televisivos, nas mensagens, nas reportagens que eles estão passando para a sua audiência. Então mantenha uma base, gesticule devagar, não seja um polvo cheio de tentáculos, mas volte para as suas bases e seja coerente. Se você está falando para cima, movimente-se para cima, para baixo, para a direita, para o lado esquerdo, lado esquerdo. Está falando algum assunto alegre, corrobore com um sorriso. Triste, expressão séria e triste. Passe emoção, fale com crença. Você pode dar credibilidade ao seu sermão. Se você fala de uma maneira que nem você acredita no seu sermão, ninguém vai querer te ouvir. É o mesmo fato de o pregador que se derrota já no início. Eu não sei pregar, eu não sou pregador, eu não estudei a mensagem, mas hoje eu estou aqui para poder ser obediente. Quando você se derrota, mostra inabilidade, mostra inaptidão, mostra falta de talento, de postura, você causa uma má impressão no inconsciente das pessoas e por si só, mesmo que inconscientemente, elas já começam a formar um bloqueio, rejeição e ojeriza a sua mensagem. Porque se nem você sabe falar, nem sabe o que falar, que dirá os seus ouvintes vão querer te ouvir. Então, guarde os seus segredos. Se você não teve um belo dia, se você não está preparado, assumiu a responsabilidade para falar, fale com segurança e de maneira que você mesmo está certo, com assertividade no que você fala. Assim você vai produzir credibilidade e as pessoas se abrirão para ouvir o seu sermão. Module a sua voz. Você não pode levar o mesmo ritmo ao longo do seu sermão. Enfatize algumas palavras. Melhore o seu ritmo diminuindo, aumentando, conforme a ênfase das palavras e das frases mais importantes. Module, dê ritmo, mude a velocidade das suas palavras. Agora observe aqui esta pesquisa. Dentro da composição do seu sermão em relação com os ouvintes, o que vale de conteúdo que eles absorvem do que eu falo, do meu sermão, do meu discurso? As palavras, pasmem senhoras e senhores, valem apenas 7% do meu discurso, mesmo que eu fale bem, mesmo que eu tenha um vocabulário rico, ampliado, as palavras valem apenas 7%. E aí vai os componentes que vão fazer com que eu seja ouvido e entendido. As palavras valem 7%. O tom de voz vale 38% e a postura vale 55%. Então, posturado, elegante, como a gente falava no exército, barriga para dentro, peito para fora, postura ereta, com estilo, como verdadeiro arauto mensageiro da palavra do Senhor, sabendo que estar naquele lugar de menção à palavra de Deus, de falar para a igreja e até mesmo para o público ainda não crente, é um lugar de honra, não é apenas uma oportunidade, mas um privilégio. Faça com todas as suas forças, com o máximo de conhecimento, com entendimento e postura elegante, estilo ampliado, desenvolvido, ereto, muito estilo, ok? Outro sim, a Bíblia Sagrada não vai dizer futuro, a Bíblia Sagrada diz presente, ela é atual, ela tem atualidade. Evite gerundismo, você não é um operador de telemarketing. O que é o gerundismo? Eu vou estar passando para outro setor, eu vou estar acionando o gerente, eu vou estar falando. Não, você vai falar, seja assertivo, seja firme nas suas convicções e lembre-se sempre que a Bíblia diz e não vai dizer, a Bíblia ela é atual. Você é um pregador e não um operador de telemarketing, ok? O nosso sermão, ele divide-se em introdução, desenvolvimento e conclusão, é como uma redação. Na introdução, eu faço a inserção do assunto que eu estou
querendo abordar. Então, na introdução, é um momento de explicar. Eu explico o contexto daquele momento do texto, o contexto político, contexto histórico-cultural, a biografia do personagem principal, protagonista, o personagem em questão, ou os personagens em questão. Eu faço o enredo, desenvolvendo o contexto, explicando o contexto ali para os meus ouvintes. Então, a introdução está ligada, conexada à explicação. E eu faço a transição bem sutil para o desenvolvimento. O desenvolvimento, eu vou ampliar todas as ideias daquele texto e eu vou trazer para a atualidade, chamamos de aplicação. Então, na introdução, eu explico e no desenvolvimento eu aplico, pois as pessoas precisam conhecer o tempo que foi escrito o texto e elas precisam saber também como vão aplicar aquelas lições para a sua vida. Então, o trabalho do pregador, além de explicar, é aplicar as lições extraídas do texto para a vivência atual. O que eu faço aqui? Esse texto está falando de oração. E eu aprendi que Daniel, por exemplo, orava 3 vezes ao dia. De que forma eu posso aplicar esse ensinamento que foi explicado para a minha vida? Então, o pregador, ele tem que sintetizar e explicar de que forma podemos aplicar na nossa vivência. Nós até brincamos com o seguinte: pregamos no domingo para que a igreja possa aplicar na segunda-feira. A pregação precisa de aplicações práticas, de extrações, de lições para a vivência atual do seu público. E por fim, introdução e desenvolvimento, conclusão é o término da mensagem. Você tem várias formas de concluir. Você pode recapitular o que você falou na introdução e no desenvolvimento, a fim de trazer uma tônica, um fortalecimento, vitalidade à memória de quem ouviu. E sempre na conclusão você precisa fazê-la de forma apelativa, que haja correspondência. O que é o apelo? É um chamamento para corresponder. Se eu falei sobre oração, eu vou chamar as pessoas para corresponderem, fazer um voto que vão orar 3 vezes ao dia, que vão orar 1 hora em cada dia da semana, que vão fazer uma campanha de oração. Esse é o apelo, você chama. É o verdadeiro feedback, que é o retorno. Porém, nem sempre teremos um retorno imediato. Às vezes a resposta vai ser geracional, gestacional, melhor dizendo. Aquilo ali vai ser gestado, vai ser gerido durante meses para a pessoa poder compreender e colocar em prática o seu sermão. Porém, essa chamada instantânea do apelo, principalmente para as almas que ainda não receberam Jesus Cristo em confissão, aceitando, ela não pode faltar do nosso sermão. Isso foi instituído pelo avivalista Charles Finney, que começou a chamar do meio das multidões as pessoas que estavam decididas a Cristo, e desde então isso virou uma cultura, uma prática em nosso meio, a partir de Charles Finney. Bom, uma grande técnica que é usada nos sermões é a técnica da anáfora. Na verdade, é uma técnica até mesmo da oratória. O que é anáfora? É quando você pega uma palavra e vai repetindo aquela palavra, ou pega uma frase e vai repetindo aquela frase. Lembre-se que na última aula eu coloquei para vocês aí alguém que é para mim um dos campeões recordistas de Anápolis, que é o Elson de Assis. O Elson de Assis tem uma mensagem chamada Bronze Resgatado nos Gideões Missionários da Última Hora, onde ele usa uma anáfora do Espírito Santo dá jeito e do que não dá jeito. Então ele fala: você tentou no Espiritismo, mas o Espiritismo não deu jeito. Você dividiu em alto, médio e baixo Espiritismo, mas também não deu jeito. Pegou cruz de caravata, também não deu jeito. Colocou patuá atrás da porta, também não deu jeito. Colocou ferradura atrás da porta, também não deu jeito. Pendurou pata de coelho no pescoço, também não deu jeito. Tentou no rosacrucianismo, também não deu jeito. Você vê que o não deu jeito é o tronco central da anáfora. Então você pode usar anáfora. É uma anáfora muito antiga, eu não sei quem criou, que era assim: você pode visitar diversos túmulos de personalidades no mundo, personalidade religiosa. Quando você for no túmulo de Maomé, vai estar escrito: aqui jaz Maomé. Quando você for no túmulo de Charles Taze Russell, fundador do russelismo, Testemunho de Jeová, vai estar escrito: aqui jaz Charles Taze Russell. Se você for no túmulo de Confúcio, vai estar escrito: aqui jaz
Confúcio. Se você for no túmulo de Siddhartha Gautama, o Buda, vai estar escrito: aqui jaz Siddhartha Gautama, o Buda, o iluminado. Mas se você for no sepulcro de Cristo, vai estar escrito: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. São modelos de anáforas que você leva ao público, a euforia. E aqui, deixa eu enfatizar, nós não podemos abandonar os apelos emocionais. Temos que trabalhar cognitivo, temos que trabalhar o espiritual e temos que trabalhar o emocional. Contemplar o ser humano de forma integral para alcançá-lo de diversas formas. Podemos perceber também que o cognitivo ajuda a compreender, mas são as emoções que nos levam a tomar decisões. Então não podemos desprezar as emoções. Pregue para o intelecto, pregue para o espírito, pregue também para as emoções. Todo o nosso corpo precisa ser dominado, trabalhado pela palavra. Lembre-se que nós temos a missão de levar toda a mente cativa a Cristo. Então você precisa sequestrar, prender as mentes com o seu sermão e levá-las à obediência a Cristo. Esta obediência está ensinada na palavra de Deus que você prega. Algo que nós herdamos, e aqui o professor Gutiérrez Siqueira, ele usa que nós herdamos do pentecostalismo uma hermenêutica pentecostal e também uma homilética pentecostal. Hermenêutica pentecostal interpreta a Bíblia Sagrada com ênfase nos dons atuais, pois nós somos continuistas. Que é isto? Nós acreditamos que os dons continuam e não cessaram, que o Espírito Santo continua dotando a sua igreja dos dons espirituais, ministeriais também, e os dons de assistência também, mas isso aqui é para outra aula. E os cessacionistas, que são tradicionais, presbiterianos, congregacionais batistas, acreditam que os dons cessaram em Atos dos Apóstolos. Então, por nós termos uma hermenêutica pentecostal, herdamos também uma homilética pentecostal. Considerando que Lucas escreve uma obra com 2 volumes, que é Lucas Atos, ele escreve o Evangelho, que leva o seu nome, Lucas, e ele escreve também Atos dos Apóstolos, que são livros coligados. Por isso que no primeiro capítulo, no versículo 1, ele diz: fiz o primeiro tratado, Evangelho, segundo escreveu Lucas. Ó Teófilo, para que possamos entender as coisas que Cristo começou não somente a fazer, mas também a ensinar. Então, o primeiro tratado é Evangelho, segundo escreveu Lucas, o segundo tratado é Atos. Você observa que os 2 tratados são narrativas. Como a igreja é continuista, nós acreditamos que ela herdou este poder de contar a história com emoção, com unção. O dicionário Aurélio Antigo, ele vai definir unção como discurso, habilidade de discurso comovente, habilidade de comover as pessoas. Então, a unção tem poder para curar, a unção tem poder para tratar o interior, a unção tem poder também para comover, segundo a definição bem antiga do dicionário Aurélio. Então, falar com unção, falar com emoção, nós ganhamos isso de narrar a história. E a oratória chama-se de storytelling, que é narrar a história. Como eu narro muito bem a história? Dando ênfase ao enredo, mais uma vez lembrando aqui do contexto histórico-cultural, dando ênfase aos personagens, os protagonistas e os secundários. Quando eu enfatizo os personagens e quando eu enfatizo o contexto histórico-cultural, naquele momento, abordando política, abordando história, abordando usos e costumes, eu vou ser um bom narrador e eu vou ter a capacidade de sequestrar a mente e colocar dentro da história, fazendo com que elas possam montar uma paisagem, um panorama. É como se elas estivessem dentro daquela situação pela projeção e a visualização mental que elas fazem. Então, explore o storytelling, explore a história, explore de maneira assertiva, de maneira habilidosa, de maneira profunda. Outra coisa que eu vou poder falar com vocês, que eu devo falar, é que, embora devamos ser bíblicos, nós podemos usar de interdisciplinaridade para poder rechear, enriquecer o nosso sermão. Eu posso explicar um texto bíblico com, por exemplo, a filosofia. O que é interdisciplinaridade? São disciplinas que se cruzam. Eu posso usar a filosofia para rechear um texto. Eu, por exemplo, já usei dentro de um sermão
filosofia de alguém que é ateu, que é o Paul Sartre, que é um francês que é ateu, mas ele fala sobre consequência. E sobre consequência, ele fala o seguinte, que eu sou responsável pelas minhas escolhas e sou responsável também pelas minhas consequências. Ele sintetiza desta forma: eu sou escravo da minha própria liberdade, pois a minha liberdade me mantém refém das minhas escolhas, pois as minhas escolhas trazem consequência. Então eu uso falando do livre-arbítrio, falando de liberdade, a filosofia do Paul Sartre, que é um ateu, assim como uso também filósofo cristão dinamarquês Søren Kierkegaard, que fala sobre o correr risco, né? Ele diz que arriscar-se é perder o equilíbrio momentaneamente, mas não ousar é perder, nós temos que ousar. Ele usa o salto de fé de Abraão, como se Abraão estivesse saltando no escuro, quando Deus o faz uma proposta para ele ir para uma terra que ele desconhecia, ele andou sem rumo, sem GPS, confiando apenas em Deus. Foi um salto no escuro, o qual o filósofo dinamarquês chama de salto de fé. Então eu uso a história, eu uso a filosofia, eu uso a neurociência, eu uso tudo aquilo que possa dar consubstancialidade ao sermão que eu estou pregando. Então você pode fazer essa transversalidade, interdisciplinaridade e disciplinas recheando ali o seu texto, tá bom, meus irmãos? Use. Explore também as perguntas, método socrático. O pai da filosofia grega clássica é o Sócrates. E como Sócrates trabalhava? Trabalhava com o método socrático, que dividia-se em 2 momentos. O primeiro momento, ele usava a ironia. O que era a ironia? Ele fazia perguntas e a pessoa, por exemplo, você conhece esta caneta? Falar,